Olá, vamos para mais um vídeo e eu quero falar hoje aqui um mix de coisas para sua educação financeira. Primeira coisa, dinheiro traz felicidade? Escreva aí embaixo depois o que é o dinheiro para você. Se o dinheiro traz felicidade, o que ele representa para você na sua vida, no seu processo de entendimento de educação financeira. Escreva do seu jeito. Tá bom? Então esse vídeo é para falar sobre isso e falar também como que os milionários agem e como é que isso é feito e por que essa provocação que eu faço aqui, se o dinheiro traz felicidade ou não. Vamos falar em detalhes sobre isso, mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal. Se esse tema é um tema que faz parte do seu interesse, você então comente, compartilhe, tá? Deixe o seu like. E também conheça mais, me siga lá no Instagram, no Telegram, conheça um pouco também no meu blog e página Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem, então vamos ver aqui rapidamente nesse vídeo essa questão fundamental que ela tem um misto de coisas objetivas, como ter o conhecimento financeiro, como ter uma educação financeira e como refletir sobre como é que você sente, como é que você se comporta em relação ao dinheiro. E o primeiro ponto para a gente começar, é as crenças que nós temos em relação ao dinheiro, as crenças que você tem sobre o dinheiro. Então, crenças financeiras são aquelas coisas que nós ouvimos, que nós percebemos quando éramos crianças e não lembramos mais, e que elas estão presentes hoje no comando da nossa vida, decidindo sobre o dinheiro, sobre as escolhas que você faz do ponto de vista financeiro, as escolhas materiais. Vivemos no mundo material e agindo inconscientemente por uma programação. Isso está no subconsciente. Então, precisamos ficar atento a isso, porque é isso que nos distancia do sucesso, muitas vezes, da riqueza ou de uma vida com mais tranquilidade, uma vida sem dívida, do ponto de vista financeiro falando, e qualidade em todos os aspectos da vida, né? Porque o dinheiro é uma parte dela, mas ele se relaciona com todas as outras, né? A gente sabe disso. Então, a sua vida segue, na verdade, ordens silenciosas, que você não se deu conta. Então a minha ideia é provocar um pouco disso e despertar. Então as crenças limitantes são coisas do tipo que você ouviu: dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo, imagine. De alguma forma você ouviu isso, ou sentiu, ou percebeu. Então pegar o dinheiro tem que lavar as mãos, porque isso vai contaminar. Uma coisa suja. Uma criança que ouve isso, que percebe isso, que dinheiro é uma coisa rara, dinheiro é uma coisa que as pessoas que têm dinheiro são pessoas do mal, são pessoas que fizeram alguma coisa ilegal, são pessoas que são desonestas. Então essas coisas estão impregnadas na mente de milhões de pessoas, talvez de quase todas as pessoas. Então essas crenças limitantes têm a ver com os aspectos do dinheiro, que são depois apresentados, como por exemplo os comportamentos, aqueles comportamentos sabotadores, tá? Ou seja, se tem uma crença, o comportamento que vai aparecer, ele pode ser um comportamento que seja favorável e promissor, ou um comportamento que vai sabotar o que você quer. Porque isso, como eu falei, ele é um comando inconsciente que você tem. A sua vida tem essa programação inconsciente, subconsciente. O que seria então um comportamento sabotador? É, por exemplo, situações que você tem. Você comprar então coisas caras, se você tem opções de comprar fazendo compras, sei lá, no shopping, no supermercado, enfim, onde você for fazer compras, você fazer então aquelas em escolhas, você escolhe a mais cara. Ou seja, você vai botar mais do seu dinheiro numa coisa mais cara que talvez tenha a mesma utilidade que você teria para o seu objetivo. Mas você comprou a mais cara. Outra coisa é o excesso, comprar em excessos coisas supérfluas, né? Coisas que você nem precisa. Então o dinheiro foi para essas coisas supérfluas, foi para coisas mais caras. E você nem tinha esse dinheiro, muitas vezes, para isso. Então, qual é o sinal que tem embutido nisso? É que você se livrou de dinheiro. Se ele estava nessa programação inconsciente, que é algo sujo, algo que não é do bem, você, de alguma forma, rapidamente, procura um jeito de botar fora. Tá? É incrível isso, parece maluco, mas pense comigo. Tá? Essa lógica, ela faz sentido quando a gente traz assim para olhar, tá? Jogando para fora. Imagine que isso acontece com os outros, né? Mas pense o quanto que isso pode estar dentro de você, tá?
Essa é a provocação que eu quero fazer. Bom, se a crença do dinheiro é sujo, então você bota fora, né? E com isso, quando você faz isso, gastando, botando fora, você entra numa coerência com essa sua programação e você se alivia. Tá? E o que acontece? A construção, aquela jornada dos milionários, dos ricos, ou enfim, a construção que você poderia fazer, ela não vai acontecer, porque o comportamento não está ajudando, é um comportamento sabotador. Os milionários, e aqui quando eu falo de milionários, só um parênteses, não é que todas as pessoas precisam ter milhões de dólares ou de reais, mas seguindo o modelo como os milionários e os ricos fazem, que é um modelo de comportamento, de trabalho, de educação, de persistência, seguindo esse modelo, alguns passos eu vou mostrar aqui, você está fazendo, então, você está se ajustando a essa forma de ser, digamos assim, mais próximo do caminho dessa prosperidade, da riqueza, do tamanho que você desejar, do tamanho que você se permitir. Enfim, você vai estar, na verdade, usando uma espécie de um protocolo, de uma playlist de coisas que precisam ser seguidas. E o que eles fazem? Primeiro, eles amam dinheiro, os milionários amam dinheiro, eles trabalham para ter o dinheiro, para benefícios futuros, para terem segurança, para terem conforto, para ter qualidade de vida, para ter, na verdade, todas as coisas boas que a vida pode oferecer. Então, eles não se apegam de uma forma ao dinheiro em si, mas a esses benefícios. E então, esse equilíbrio entre o jogar fora e o conservar para algo de valor é uma diferença de comportamento. Tá bem? Bom, vamos adiante. Outra coisa, como ficar milionário então? O conceito é o seguinte, é fazer o seu dinheiro criar dinheiro. O seu dinheiro criar dinheiro. Para você criar dinheiro, ele tem que estar investido. Na verdade, se você não tem as suas finanças organizadas, você ainda está nessa fase do desperdício, essa que eu falei no início aqui, você não está criando condições para ele criar, para o seu dinheiro gerado, criar mais dinheiro. Então, isso é a grande diferença. Não adianta você também ganhar dinheiro e por uma questão de educação financeira, ou por medos, ou por um processo digamos, de influência do passado, você deixar o dinheiro na caderneta de poupança, por exemplo, por medo, que é o que a grande maioria dos brasileiros fazem. Enquanto os americanos, de forma assim popular, investem na bolsa de valores, o brasileiro investe na caderneta de poupança. A grande maioria. Então, assim, se você faz isso, você não está, na verdade, criando dinheiro, porque você está, hoje, nós estamos em 2021, em abril de 2021, com a inflação que tem, você está perdendo dinheiro. Bom, então a regra dos milionários, e a regra sugerida, é investir, tá, para multiplicar o capital. E aí você precisa ter rendimentos a longo prazo. E, claro, você tem reserva de emergência a curto prazo que você não vai ter multiplicação do capital. Você usa para liquidez. Mas você tem que ter um plano para você ter o capital sendo multiplicado com juros reais. Ou seja, você tem que ter uma rentabilidade maior do que a inflação. Né? Rentabilidade e inflação aqui embaixo. Você tem uma diferença que é juros reais. Tá? Deu para perceber a diferença? Então, essa é uma das lições. Bom, outra coisa importante é vender as horas, tá? Também não deixa ninguém rico, porque o dia tem 24 horas, mesmo que você trabalhe as 24 horas, se fosse possível isso, né, você na verdade não vai ficar rico. Você vendeu as suas horas, vendeu o seu tempo, e você precisaria ter um outro tipo de pensamento. Por exemplo, você claro, tem uma parte do tempo que você vai trabalhar, você vai usar as suas horas, mas você tem que ter também um tempo. Se você fizer intensamente um trabalho vendendo as suas horas, em outras palavras, você não consegue relaxar, você não consegue ser criativo para ter rendas, rendas criadas pelo seu próprio dinheiro, por exemplo, dinheiro que foi investido, de você abrir um negócio, de você se planejar para isso. Você não consegue
tempo para você, e esse tempo de criatividade tem que ser aquele tempo que você não está estressado, que não está cansado. E quando está vendendo o seu tempo, você fica o tempo todo fazendo o trabalho. Então não tem essa pausa de relaxamento e de criação. Então, investir, ser criativo e ter também vencer os medos que existem e arriscar. Arriscar, claro, com certo domínio, com controle. Então, arriscar não é jogar pela janela e ver o que vai acontecer. Não, é calcular os riscos, tá? Então, esse é outro ponto. Número 5 é, preste atenção aos sinais. Eu gosto dessa colocação. Tudo que nos acontece, tudo que nós estamos vendo, tem sinais, tá? Sinais que nós precisamos ficar atentos, que não são tão dos olhos nem dos ouvidos. Mas, por exemplo, quando você recebe do tipo assim, cartão de crédito com uma conta que veio maior do que você esperava, tá? Isso é um sinal de que pequenos valores, que gastos que você não deu bola, estão acontecendo na sua vida. Então pegue o extrato do seu cartão ou o extrato do seu banco que está debitando coisas que você não viu ou, enfim, despesas que você não confere. Então esses são sinais que estão deixando dinheiro perdido, que estão indo pelo ralo. Então preste atenção aos sinais. Basicamente, esse era o ponto de hoje, tá? Sobre dinheiro traz felicidade? Sim, tá? O caminho que os milionários usam é um pouco disso que eu falei aqui. Mas com esses aqui, tá? Claro que tem, aí eu poderia fazer uma lista, e aí já tem outros vídeos também que eu fiz, que você vai de forma prática, você vai ter que ter um objetivo meta, vai ter que ter um planejamento financeiro, vai ter que poupar, investir, como investir, enfim. Mas isso aqui é o plano teórico para você, então, fazer com que o dinheiro seja algo que traga felicidade para você e torne você milionário. Conclusão, então, resumindo tudo isso que eu falei primeiro, identifique quais são suas crenças em relação ao dinheiro. Elimine os comportamentos sabotadores. Tá? Número 3, haja como os milionários e ame o dinheiro, tá? E o número 4 é vender as suas horas, não vai deixar você rico. E por fim, fique atento aos sinais, como esse último exemplo aqui, que foi do extrato do cartão de crédito ou do seu banco, tá bom? Então era isso, tá? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!